Olá, saudações, muito bem-vindos ao canal Contos da Lua. Eu sou Lemu e hoje eu vou ser o seu facilitador. Nós vamos aprender um pouco sobre a história do paganismo e como ele se desdobrou até surgir religiões como a Wicca. Continue aqui. A religião Wicca, ela é uma religião neopagã. As religiões neopagãs são aquelas crenças que buscam reviver o modo pagão de se fazer religião. E esse modo de se fazer religião é milenar, é muito antigo. O culto à deusa data de milênios antes da Era Comum. E a primeira forma que o homem encontrou de se relacionar com o místico foi através do paganismo, que nada mais é do que a adoração a entidades florestais e naturais. Nos primórdios, o ser humano ele fazia o antropomorfismo. O que significa isso? É você dar contornos humanos a eventos naturais. Então, ele observava a chuva, ele observava o vento, como está tendo aqui, ele observava as tempestades e associava a esses fenômenos características humanas, né? Transformava-os em deuses e espíritos. E assim foram surgindo tradições, festivais, onde o homem e a natureza viviam em reverência mútua. Assim foi a crença de diversos povos milenares, como os povos vikings, como os povos celtas. Porém, alguns milênios depois, lá no Oriente Médio, mais precisamente em Israel, surge o cristianismo. A religião cristã, por ser proselitista, ela conquistou o coração da maior potência militar, cultural e econômica da época, que era Roma, que estava em franca expansão. E para onde Roma se expandia, que foi toda a Europa, parte da Ásia e parte da África, levava consigo o cristianismo. E a religião cristã não tinha como sua característica principal a tolerância para as crenças que diferissem da sua. Ela tratava com perseguição. Então as religiões pagãs, elas passaram a ser marginalizadas. Então daí vem o nome paganos, que do latim significa do campo. Por que do campo? Porque na cidade já não era possível praticar o paganismo em paz, não é? As pessoas precisavam ir para as florestas, para os bosques, praticar a sua religião escondida, não é? E isso foi piorando. A perseguição foi piorando, o cristianismo foi sendo massificado e o paganismo foi sendo reprimido, até que por volta de 1300 chega ao ápice com o surgimento do Tribunal do Santo Ofício, com a Santa Inquisição, que era uma máquina assassina da Igreja Católica que dizimou, matou milhares de pessoas, não só bruxos, não só pagãos, mas também judeus, ciganos e tantos outros, não é? Esses eventos não foram exclusivos da Igreja Católica. Também é um cenário que pode ser percebido nos primórdios da Igreja Evangélica, da Igreja Protestante, que praticavam uma espécie de santo ofício, porém ao invés de fogueira eles enforcavam. E foi o evento que aconteceu, por exemplo, na cidade de Salem, lá nos Estados Unidos, né? Onde me parece que 18 pessoas foram mortas, entre também animais, cachorro, gato, vítima dessa perseguição malucona que era essa intolerância religiosa, né? Fica até um recado para nós de sempre exercitar a tolerância religiosa, sempre. Não existe revanchismo, não existe vingança. Não é porque isso aconteceu no passado que a gente vai se endurecer no presente para com os cristãos. Não, somos todos irmãos, somos todos
parte da mesma criação e não há por que devolver uma intolerância com intolerância. Vamos viver nossa religiosidade em paz e deixar que as pessoas vivam a sua religiosidade em paz, porque nada melhor do que liberdade, não é? E como o paganismo foi resistindo? Bem, ele não resistiu totalmente. Ele foi muito danificado, foi muito lapidado, muito se perdeu de suas tradições, de suas festividades, de suas danças, de sua poesia, de suas liturgias. Então aquele paganismo antigo e milenar talvez exista hoje intocado em alguma tribo que esteja intocada pelo homem, não é? Mas dos povos que alimentaram a Wicca, que é principalmente o povo celta, muita coisa se perdeu. Então, hoje a Wicca, que já surgiu lá no século XIX, ela busca recriar, né? Ela busca recriar essa vivência com o divino nos meandros do paganismo, mas com uma roupagem moderna e também bebendo de outras fontes, como o misticismo judaico, não é? Muita gente não sabe, mas a Cabalá judaica influenciou também a lapidação da Wicca. Outras religiões neopagãs, o druidismo, por exemplo, né? O xamanismo. E de alguma forma parte do paganismo foi resistindo, apesar de toda a pressão, porque não tem como você retirar a magia das pessoas. Por mais brutal e implacável que seja a perseguição, isso sobrevive, porque está dentro das pessoas. E hoje existe uma nova esperança, né? Estamos aí nas portas da era de Aquário, para alguns já entramos na era de Aquário, e ela tem uma promessa, né, de que as pessoas vão se inclinar novamente para o místico. Então aquele conhecimento que era oculto, que era escondido lá atrás por conta da falta de liberdade, hoje é um conhecimento que é acessível, não é à toa que você está aí, acessa um site como o YouTube e tem acesso a um vídeo desse, onde eu posso falar abertamente sobre crenças e eu não vou ser queimado, eu posso sofrer até algum tipo de retaliação, né? Por algumas pessoas menos iluminadas, mas não é mais crime. Então a magia resiste, a magia está dentro das pessoas, ela flui e ela sempre fluirá. Então, que tal alimentar essa magia que já está dentro de você? Esse é o canal Contos da Lua. Se você gostou do conteúdo, faça um gesto gentil, né? Se inscreve, dá o teu like. Nós vamos estar aqui trazendo sempre debates e conversas sobre temas relacionados ao Wicca e também a outras religiões, né? Eu caminho de maneira laica e de maneira muito livre, então gostaria de partilhar esse pouco de espiritualidade, de conhecimento com vocês. A gente se vê na próxima e Blessed be!